Projeto político-pedagógico. Você sabe o que é? Seja bem-vindo ao nosso canal Doutor Vitamix, cursos online. Chama a vinheta. Eu me chamo Alan Sena e hoje nós iremos trabalhar com vocês o projeto político-pedagógico, um assunto que cai bastante em provas da área educacional, como Seduc Pará, CEMED, Santarém. Vamos lá para os nossos conhecimentos referentes ao PPP. O que é o PPP? O PPP é o Projeto Político-Pedagógico. Esse projeto político-pedagógico, ele é a identidade da escola. Então, quer saber a identidade da sua escola? Verifique o projeto político-pedagógico. Então, o projeto político-pedagógico é um dos principais documentos norteadores do trabalho pedagógico de uma instituição de ensino. Então, se cair na tua prova, qual é um dos principais documentos norteadores do trabalho pedagógico da sua escola, da sua instituição de ensino? Você vai marcar na prova projeto político-pedagógico. Ele corresponde a um conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que expressam e orientam as práticas pedagógicas e administrativas da escola. O projeto político-pedagógico, ele é a identidade da escola, mas também é um conjunto de diretrizes que correspondem e expressam, orientam as práticas pedagógicas e administrativas da escola. No projeto político-pedagógico, nós teremos diretrizes organizacionais e operacionais. Então, esse projeto político-pedagógico, ele é formulado de forma coletiva. Os alunos irão participar, os professores irão participar, a comunidade escolar também participará dessa organização. Se configura como um importante instrumento para a organização do trabalho pedagógico. É a partir do projeto político-pedagógico que a gente começa a configurar os instrumentos para a organização desse trabalho pedagógico dentro da escola. Para isso, para que eu possa implementar esse projeto político-pedagógico, a gente faz um diagnóstico, não só da escola, mas do público da escola, da comunidade escolar, verificar como é ao redor, nas redondezas da escola. E a chave de tudo para provas é a identidade da escola. Geralmente, quando você identificar em uma questão falando que o projeto político-pedagógico é a identidade da escola, pode abraçar com todo carinho, porque essa questão caiu de mão beijada para você. Então, o projeto político-pedagógico apresenta a intenção de fazer, o que se quer de uma escola e como chegar lá. Preste atenção, o projeto político-pedagógico, ele apresenta a intenção de fazer algo, o que se quer de uma escola e como chegar naquilo que se quer, como chegar na intenção da escola. Deve ser construído de forma coletiva. Projeto político-pedagógico não é construído de forma isolada. O professor chega e define o que vai ser feito na escola? Não. O diretor que define único e exclusivamente? Também não. Essa definição, essa construção do projeto político-pedagógico é uma construção coletiva. Os professores participarão, o técnico administrativo participará, o pedagogo vai participar, o diretor, a comunidade escolar, os pais e os responsáveis podem participar da construção do projeto político-pedagógico. É por isso que nós chamamos o projeto político-pedagógico enquanto identidade da escola. E essa identidade ela vai ser magicamente construída quanto mais pessoas envolvermos nessa construção. Imagina, quem é o cliente da escola? Então, o cliente da escola, ele também pode contribuir com a construção da identidade daquela escola. O projeto político-pedagógico é mais que um documento burocrático. É muito mais que um documento burocrático. O PPP é um instrumento de luta
Por que o PPP é um instrumento de luta? É um instrumento de luta tendo em vista que ele é também político. Ele expressa o anseio do cidadão. Ou ele pode expressar o anseio do cidadão porque ele não é construído pela diretoria da escola, ele é construído coletivamente. Projeto político e pedagógico. Você já parou para pensar por que projeto? Por que político? E por que pedagógico? Projeto, visto que é um conjunto de propostas de ação escolar. É um planejamento. Projeto político-pedagógico. Por que projeto? Porque é um conjunto de propostas de ação escolar. É um planejamento. Político. Por que político? Porque é um espaço de formação de cidadãos de maneira intencional. O projeto político-pedagógico ele é construído de maneira intencional. Cada um que contribui com uma intencionalidade. Quem contribui com o projeto político-pedagógico, com essa formação? Os cidadãos. Portanto, é político também, porque é intencional. Pedagógico, pois organiza e define ações educacionais. Além de definir, os teóricos ou o teórico, a corrente filosófica, pedagógica, psicológica, que será abordado dentro da escola. Quando nós estudamos o projeto político-pedagógico, é importante estudarmos alguns marcos do projeto político-pedagógico. Então, enquanto elementos do projeto político-pedagógico, nós temos o marco situacional, que cai bastante em prova, o marco conceitual e o marco operacional. Então, já faz o teu esqueminha. Marco situacional, marco conceitual e marco operacional. Isso aqui é bem fácil, é bem prático, mas você tem que prestar atenção. O que é o marco situacional? O marco situacional responde ao que somos. Marco situacional. O que somos hoje? Então, no marco situacional é apresentado o diagnóstico da realidade escolar e do seu entorno. Ou seja, quando a gente vai construir o projeto político-pedagógico, a gente vai ter que verificar como é que está a realidade dessa escola e ao entorno dessa escola. Por isso, o marco situacional é o que somos. Para eu descobrir o que sou, eu preciso fazer um diagnóstico. Para nós descobrirmos o que aquela escola é, o que ela representa naquela localidade, a gente precisa conhecer a realidade dessa escola e conhecer a realidade ao entorno dessa escola. Será que será necessário a gente abrir aos sábados a porta da escola para que tenha atividade esportiva? Será que vai ser necessário nós abrirmos as portas da escola no domingo para que tenha atividades esportivas para tirar a criança ou adolescente da rua, para que ele não se envolva na criminalidade, enfim. Então tudo isso é pensado no marco situacional, onde a nossa escola está inserido, o que somos, o que faremos para atender ou para contribuir com esse público dessa localidade. É fundamental, tendo em vista que a partir do estudo da realidade escolar, delinea-se a identidade institucional da escola. O marco situacional, para você fechar isso com chave de ouro, para a gente fechar com chave de ouro, é o que somos, portanto, é um diagnóstico. Falou de marco situacional, tem que lembrar em que situação a nossa escola está hoje. Segundo elemento, marco conceitual. Esse marco conceitual responde a uma pergunta também. O marco situacional responde a uma pergunta: o que somos? Já o marco conceitual responde a outra pergunta: o que queremos? Lembra, marco conceitual, de conceito, fundamentação, pode ser teórica, filosófica, psicológica. Então, marco conceitual apresenta a conceituação dos fundamentos teóricos que a escola se pauta para atender sua função social.
O que queremos? O marco situacional responde a seguinte pergunta: o que queremos? Ou seja, qual ou quais são os fundamentos teóricos que a nossa escola irá utilizar para atender a nossa função social? Então, cada escola vai ter que definir os seus fundamentos conceituais, teóricos. A instituição relaciona o seu contexto com concepções e pressupostos teóricos. Falou de marco conceitual. Lembra de concepções e pressupostos teóricos que se aproximam da sua comunidade escolar. Então, marco situacional. O que somos? Nós vamos fazer um diagnóstico da nossa escola e ao entorno da escola. Marco conceitual. O que queremos? Quais são os teóricos? Quais são os fundamentos teóricos que nós abordaremos na escola? Quais são as concepções que nós estaremos defendendo na nossa escola? Então, no marco conceitual, eu olho para as concepções e os pressupostos teóricos. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, Dr. Vitamix Cursos Online, e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Marco operacional. O marco operacional responde a uma pergunta fundamental. Eu já fiz a seguinte pergunta: o que somos enquanto escola? O que queremos enquanto escola? Quando eu sei o que somos enquanto escola, já descobri o que nós queremos enquanto escola, agora nós iremos para o último marco, o marco operacional. O que nós faremos? Eu já sei o que sou, o que a nossa escola é, já sei o que a nossa escola quer enquanto conceito, enquanto concepção teórica. Agora, o que nós faremos para atender essa demanda? Então, o marco operacional compreende o planejamento das ações a serem tomadas pela comunidade escolar. O marco operacional que faremos corresponde ou compreende o planejamento das ações a serem tomadas pela comunidade escolar. Princípios do projeto político-pedagógico. Fique ligado nesse mega resumão aqui para o seu concurso da Seduc Pará e da Semed Santarém, porque com toda certeza esse assunto vai cair na sua prova. Princípios norteadores do projeto político-pedagógico. São 5 princípios. Primeiro princípio, igualdade. Segundo princípio, qualidade. Terceiro princípio, gestão democrática. Quarto princípio, liberdade. Quinto e último princípio, valorização do magistério. Vamos abordar bem rapidamente esses 5 princípios norteadores do projeto político-pedagógico, que é a identidade da nossa escola. Igualdade, o primeiro princípio do PPP, do projeto político-pedagógico. Igualdade. Igualdade de quê? De condições para o acesso e permanência na escola. Qualidade. Qualidade técnica e formal, além de qualidade política para todos na escola. Gestão democrática. Repensar estruturas de poder dentro da escola. Por que a gestão democrática é um princípio norteador do projeto político-pedagógico? Pensa comigo, como é construído o projeto político-pedagógico? Ele é construído de forma coletiva. Logo, se ele é construído de forma coletiva, as estruturas de poder devem ser repensadas. Por isso, a gestão democrática ela é fundamental. É um princípio norteador do projeto político-pedagógico. Tendo em vista que, a partir desse princípio da gestão democrática, nós iremos conseguir repensar as estruturas de poder na escola e mais participação dos nossos estudantes, inclusive. Portanto, dentro da gestão democrática, nós temos as dimensões financeira, administrativa e pedagógica, que nós iremos abordar em uma outra aula aqui no nosso canal, Dr. Vitamix Cursos Online. Quarto princípio norteador do PPP é a liberdade. É um princípio constitucional, mas Alan, que liberdade é essa? Liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar a cultura, o pensamento, a arte
e o saber. Último princípio, valorização do magistério. É quando nós pensamos em condições de trabalho e remuneração. Resumindo, os 5 princípios norteadores do projeto político-pedagógico. Nós temos igualdade, anota aí no teu caderninho, qualidade, gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. Você não pode esquecer desses 5 princípios. Então, nesse momento, fechamos com uma frase, a nossa frase do dia para você. As pedras que atrapalham a sua jornada hoje irão enfeitar a sua estrada amanhã. Siga em frente e não se dê por derrotado. Todas as pedras que você encontra no seu caminho, busque ultrapassá-las e tenha a convicção que essas pedras que estão no seu caminho hoje, lá no futuro, mais adiante, se você não desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, elas enfeitarão a sua estrada. Então siga em frente e não se dê por derrotado, não se dê por vencido, porque o sucesso te aguarda, basta você ter foco e atitude. Até mais, pessoal, fica com Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. E se você ainda não ativou o sininho das notificações, toca lá no sininho das notificações para receber os nossos melhores conteúdos. Eu me chamo Lucena e fica com Deus.